Olá, nós estamos reunidos mais uma vez na presença do Senhor para que nós possamos ser ministrados pela palavra do Senhor. E por isso eu queria convidar você, com o coração aberto, a se colocar na presença de Deus. E talvez nesse momento você precise fazer uma oração, convidando para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para ministrar na sua vida. Vamos orar? Pai, nós colocamos esse momento diante do Senhor. E que cada pessoa, Deus, que está acompanhando essa mensagem, ela possa ser impactada, Deus, pelo poder do Senhor. A Tua palavra ela é viva e ela é eficaz, Pai. E por isso nós nos colocamos com corações abertos para o ministrar do Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas os inimigos odiei. Na minha hipocrisia, Me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois sua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha cara
és o oleiro, quebra minha vida e refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, esse é o meu desejo. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra o meu orgulho e faz olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do bebendo vinho e partilhar do pão. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo te inclinando e os pés traidor lavando. Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando, os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te Negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Quebrantado estou chorando, minha alma está clamando. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz.
tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que estamos trabalhando, que estamos mergulhando no livro do profeta Isaías. Nós temos aprendido ali no capítulo 6 a respeito de um Deus que deseja que o seu povo volte, retorne, se arrependa. E essa série nós estamos chamando de Volta para mim. Nós, ao olharmos ali no capítulo 6, onde Deus chama Isaías de um jeito totalmente diferente, está revelado lá, registrado no capítulo 6 de Isaías, e o texto da palavra de Deus ele vai dizer assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. E então gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins, voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe e aplique essa palavra ao nosso coração. Na primeira parte desta mensagem, nós vimos que Isaías viveu um momento de grandes mudanças ali que acontecia no período em que ele vivia. O rei Uzias já havia morrido, a Síria crescia, para dominar ali a Babilônia, e o futuro de Judá era muito incerto. Estava acontecendo catástrofes em cima de catástrofes por causa da forma como aquele povo vivia, e isso era consequência daquilo. E foi naquele cenário que Deus se revelou a Isaías, permitindo que ele tivesse a visão ali e permitisse ver Deus assentado no seu trono. Uma visão completamente diferente de tudo aquilo que já havia acontecido no passado, ao Deus se revelar a homens que ele escolheu. Deus ele queria preparar o coração do profeta Isaías para a missão que ele teria. O Senhor queria trazer ensinamentos. E a primeira verdade que nós enxergamos era que Isaías ele precisava compreender que mesmo quando tudo muda ao nosso redor, o Senhor ele não perde a sua majestade. Ele continua no trono, soberano e governando como ele sempre fez. Na nossa vida, quando tudo parece desmoronar, Deus não saiu do seu trono. Ele não é um Deus que foi destronado. Muito pelo contrário, ele continua com sua majestade, poder, glória e soberania. As circunstâncias que Isaías ele vivia ali não havia mudado, mas ele percebe que Deus, o soberano, continuava no trono. A crise continuava, a Síria continuava crescendo, mas Isaías começou a enxergar aquela realidade de um jeito totalmente diferente. Ele percebeu que quem era o supremo governador, o Senhor dos senhores, que governava todas as coisas, era o Senhor Yahvé dos exércitos. Aquele encontro do capítulo 6 não mudou o que estava acontecendo ali, mas mudou o coração de Isaías, porque aquele encontro
fez com que ele percebesse a presença de Deus da forma como ela é, grandiosa, poderosa nas nossas vidas. E hoje nós vamos continuar um pouquinho a respeito da aplicação desse texto para a nossa vida. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus que muda o nosso coração diante da realidade, mas ele é um Deus também que nos transforma, porque quem contempla a santidade de Deus reconhece também quem verdadeiramente é, reconhece o seu próprio pecado. A visão ali que Isaías estava tendo, contemplando ali o trono de Deus, continua. E depois de enxergar o Senhor no trono, Isaías passa a olhar para si mesmo. Ele passa a olhar não para mais aquilo que estava acontecendo, mas diante daquilo que ele contemplava, ele reconheceu a sua condição de pecador que era. O quão ele carecia do perdão, da misericórdia e da graça de Deus. Tanto que lá no verso 5 ele vai dizer assim: então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós nos encontramos com a soberania de Deus, nós vamos reconhecer o quão Deus é grande e o quão pequenos somos, e o quão vazios somos e carecemos da presença de Deus na nossa vida. Isaías, ao contemplar os serafins exaltando o Senhor, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, Isaías ele começa a perceber a santidade, mas também a sua condição de pecado. Até aqui, Isaías ele vinha talvez denunciando o pecado do povo, daquele povo que havia se afastado de Deus. No capítulo 1, ele falou da rebeldia do povo, ele registrou isso. No capítulo 5, ele pronunciou os vários ais contra a nação, que Deus havia revelado a ele, mas agora existe algo diferente. Ele, diante de Deus, reconhece a sua condição e ele diz, ai de mim. A santidade de Deus fez com que Isaías parasse de olhar somente para a nação, para o contexto que ele vivia, mas fez com que ele pudesse olhar o seu próprio coração e reconhecer o quão pecador ele era. Queridos, todas as vezes que nós temos um encontro verdadeiro com Deus Todo-Poderoso, e nós contemplamos o quão grande é o nosso Deus, mais claro fica o quão pecador nós somos. Às vezes nós tentamos esconder que não somos pecadores, mas a palavra de Deus revela que somos pecadores. E João vai dizer na sua epístola que aquele que diz que não tem pecado, mentiroso é. Isaías, ele identifica exatamente isso. Quando ele diz, eu sou homem de lábios impuros, isso significa que o profeta, ele percebeu que a boca que Deus usaria para anunciar os seus grandes feitos da sua palavra, ele reconhece a sua limitação. E Deus vai lá, com um anjo, com um serafim, e toca a boca de Isaías e diz, olha, os teus pecados estão perdoados. Ele reconhece, dizendo que vivia no meio de um povo de lábios impuros, mas nesse momento a graça de Deus chega sobre o coração dele. Aquela ministração foi para ele, aquela purificação foi para ele e não para outros, não para aquela nação. E ali ele tem a verdadeira percepção da santidade de Deus. E a santidade de Deus, quando se encontra com o coração humano, ele traz quebrantamento. Será que ao olhar para a sua vida, se você fosse Isaías, ou se hoje Deus permitisse que você tivesse uma visão do trono do poderoso, do Altíssimo, qual é a lição que você estaria tendo para o seu coração? Será que você só percebe os erros das pessoas que estão ao redor? Ou será que você consegue perceber que você também carece da misericórdia de Deus? A grande verdade é que existe um perigo muito grande de nós nos acostumarmos com a vida cristã
e podermos nos tornarmos especialistas nos erros e nos pecados dos outros, até mesmo acusando, olhando somente para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí, de repente, eu consigo encontrar erros e acusações contra a minha família, contra a minha igreja, contra o meu irmão, e até mesmo erros de pessoas que pensam diferente de nós. Mas um encontro verdadeiro com o Senhor, um revelar de Deus dentro do nosso coração, ele vai trazer um olhar diferente, porque a nossa atenção ela volta para nós mesmos, para reconhecer como nós estamos vivendo e quem somos. E esse olhar ele vem para o meu coração, olhando aquilo que Deus deseja mudar em mim, aquilo que eu preciso confessar e me arrepender diante do Senhor. E através disso Deus traz a purificação do nosso coração, da nossa vida, para vivermos aquilo que Ele tem preparado para nós. Foi assim que aconteceu com Isaías. Na visão ele contempla o trono do Senhor, mas ele também recebe o perdão dos pecados, para que ele pudesse continuar aquela missão a qual ele foi convocado. E ele se apresenta no final do texto que lemos: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías ele descobriu que o Deus que muda a nossa maneira de enxergar as circunstâncias, ele também é o Deus que muda a nossa forma de olharmos para nós mesmos e também para os outros. O Senhor ali mostra para Isaías que não era só a nação que tinha pecado, mas ele também tinha pecado e que ele precisava reconhecer que carecia da santidade de Deus. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas uma coisa eu sei, que Deus ele jamais perdeu o controle da tua vida, mas Ele também é o Deus que deseja te perdoar. Ele deseja purificar os teus lábios, a tua mente, o teu coração, para que você possa viver os planos, os propósitos aos quais Ele tem preparado para você, o chamado que Ele tem preparado para você, de um jeito em que nos momentos em que você enfrentar dificuldades, naquele momento em que você encarar momentos duros dentro da caminhada, você vai se lembrar que Deus, o Senhor, te perdoou, te purificou e Ele jamais perdeu o poder, jamais perdeu o controle da história. Talvez hoje você precise aprender isso e colocar essa verdade dentro do teu coração, para que você possa viver mais perto do Senhor, para que você possa voltar a experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Por isso Ele transforma a nossa vida, Ele transforma o nosso coração para vivermos a vontade dEle. Pense nisso, reflita sobre isso, converse com alguém sobre isso, procure ajuda caso seja necessário e que você possa viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
Há uma ação, me render a ti em adoração, em resposta a ti a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Meu coração não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. em meu coração. Não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Mãos de louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Fôlego nestes pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões, vamos, louve ao Senhor. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia.
Eu espero que você tenha sido abençoado e que Deus tenha desafiado você a olhar para o seu coração, a contemplar sim um Deus poderoso, mas que você possa viver os planos de Deus com o perdão e com a santificação que Deus em Cristo pode trazer para a sua vida. Eu espero você no próximo fim de semana, às 9 da manhã, que você possa estar conosco presente em oração, aqui na Escola Bíblica Discipuladora. Venha tomar um café conosco às 9, mas nós temos também a nossa celebração às 19 horas. Esperamos você aqui na Igreja Batista Prudentina. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.